Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica semanal de saúde, bem-estar e de como viver em equilíbrio, com o apoio da Academia BodyLab, academia esta, para quem não conhece, que está localizada em Repeses, logo a seguir ao agrupamento de escola Infante Dom Henriques. Compareça para conhecer as instalações modernas e os serviços de top. Muito bem, vamos dar início então a mais uma rúbrica e hoje temos aqui em estúdio uma figura ilustre, não só em Viseu, mas no cenário nacional também. Estamos a falar de um verdadeiro campeão e de uma pessoa que eu passei a admirar imenso depois de estudar um bocadinho sobre sobre a sua história de vida. Nada mais, nada menos do que o Mário Trindade. Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado de coração pela tua presença, que enriquece imenso aqui a nossa rúbrica então, Mário. Muito obrigado eu pelo convite. Será para mim um gosto estarmos aqui à conversa. Para mostrar aos ouvintes um pouco do meu trabalho e obrigado por o convite mais uma vez. Nada, nós que agradecemos, Mário. E só para quem está a nos ouvir agora ter aqui uma ideia, o Mário, portanto, é um atleta paralímpico que tem aqui um extenso currículo que eu vou ter que abreviar, o Mário, porque senão vamos estar aqui metade do programa, tá bem, Mário? O Mário, portanto, é campeão nacional desde 2014, portanto, consecutivamente, de 2014 até 2018, nas distâncias de 100 e 400 metros. É recordista nacional nas distâncias 100, 200, 400 metros e meia maratona. Possui um recorde no Guinness Book, portanto, no World Records 2007. O Mário conseguiu percorrer a maior distância em menos de 24 horas em cadeira de rodas, portanto fixado em 182,40 km. Muito bem, Mário. 182 km e 400 metros. E 400 metros, peço desculpa, tem razão, Mário. Muito bem. Isto percorreu em quantas horas, Mário? 18 horas e 53 minutos. E, portanto, hoje é o detentor desse recorde, então. Maravilha. Além disso, o Mário ainda conseguiu alguns feitos, que vou passar aqui a falar muito rapidamente e resumidamente. Portanto, no Campeonato do Mundo de Atletismo em Londres, em 2017, conseguiu o 5º lugar nos 100 metros e o 8º nos 400. Em 2016, nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, conseguiu o 6º lugar nos 100 metros e o 8º nos 400 metros. E no Campeonato da Europa, que realizou-se no ano passado em Berlim, 400 metros foi medalha de prata, 4º lugar nos 1500 metros e medalha de ouro nos 100 metros. Muito bem, Mário. Muito obrigado. Um verdadeiro campeão. Foram as três grandes competições mais recentemente, de 2016 até então, e sim, foram uns bons resultados para o panorama português do atletismo em cadeira de rodas. Muito bem, muito bem. Maravilha, temos aqui o Mário então. Mário, antes de mais, para os nossos ouvintes também poderem se situar, o Mário, portanto, é campeão na modalidade de atletismo, né? Adaptado, é assim que podemos denominar. O atletismo adaptado, o atletismo em cadeira de rodas, qualquer uma das designações está correta. Ok, e o facto, portanto, de estar ligado neste momento com a cadeira de roda não quer dizer que foi sempre assim a sua história de vida, Mário? Não, eu até aos meus 18 anos andei normalmente. Eu quando nasci, ou nos primeiros meses de vida, desenvolvi uma escoliose. Escoliose essa que depois de andar em diversas consultas com vários médicos, chegaram à conclusão que teria que ser operado depois na idade adulta, quando o meu corpo parasse de crescer, e até lá para tentar fazer uma vida completamente normal. E foi isso que eu fiz. Como qualquer um de nós, tive um percurso minimamente normal, e aos 17 anos depois, de um momento para o outro, a minha escoliose agravou-se e tive que ser operado quase de urgência. Fui internado no Hospital São João, no Porto. Foram realizados mais alguns exames e depois fiz a cirurgia que me deixou paraplégico. Ok, Mário. E no fundo o desporto, como é que surgiu na tua vida então? O desporto surgiu ainda antes de eu ser paraplégico. O desporto, comecei a praticar atletismo aos 11 anos, quando ainda andava na escola, no ciclo, e o professor de educação física mandava fazer o aquecimento para a aula. Normalmente era dar 2 voltas ao campo de futebol a correr, enquanto os meus colegas davam essas 2 voltas, eu dava umas 3 ou 4. E o professor na altura aconselhou-me: olha, tu corres muito bem, poderias experimentar o atletismo. E foi isso que eu fiz. Eu segui o conselho do meu professor, e
comecei a participar em algumas provas que se fazia na altura e ainda se faz hoje em dia em grande parte das cidades, naquelas provas do dia 25 de Abril e no dia 1 de Maio. E comecei a ter alguns bons resultados. Depois, quando por volta dos meus 14 anos, além do atletismo, comecei a praticar também ciclismo. Porque sempre gostei muito de desporto, embora a minha infância não foi uma infância com nada tem a ver com as infâncias dos miúdos de hoje em dia. Desde muito cedo fui obrigado a trabalhar e a conquistar tudo aquilo que eu queria, porque era de uma família humilde, mas lá conseguia ir cativando a minha mãe para me dar liberdade para ir ou correr ou andar de bicicleta. E então, desde muito cedo, até bem perto dos 17 anos, ajudava a minha mãe na agricultura, fazia o meu percurso da escola, depois mais tarde fui trabalhar para carpinteiro, e isto sempre também ao final do dia fazia ou um treino de bicicleta ou um treino a correr a pé, consoante tivesse fisicamente. Depois, quando fiquei paraplégico, houve ali eu tive internado no Hospital São João 1 ano e 1 semana, depois fui transferido para Alcoitão, onde estive 9 meses. Depois regressei a casa, e estamos a falar em 93, há 20 e muitos anos. E quando regressei a casa, houve ali uma parte que não sabia que poderia praticar desporto. Eu sempre fui muito ativo, e não foi pelo facto de ter ficado numa cadeira de rodas que deixei de eu ser. E quando cheguei a casa, praticamente fiquei em casa sem nada para fazer, não tinha ocupação, mas rapidamente comecei a procurar. E então, eu como não podia deslocar-me aos espaços porque não tinha autonomia, a não ser na minha cadeira de rodas, o que é que eu fazia? Ia até ao cafezinho ali perto de casa, procurava no jornal ou possibilidades de emprego. E depois ligava às pessoas a dizer que queria trabalhar, que normalmente procurava ou para telefonista ou para empregado do balcão, e as oportunidades eram-me sempre negadas, ou porque não havia acessibilidades ao edifício, ou porque era um jovem numa cadeira de rodas e não ficava bem atrás de um balcão. E um dia, numa destas minhas idas para o tal café, aparece-me um senhor dentro de um carro e pergunta-me: olha lá, tu não queres jogar basquetebol? E eu, como nunca tinha ouvido falar, e por momentos parei num pensamento muito rápido, pensei, então ele não me está a ver de cadeira de rodas, está-me a convidar para jogar basquetebol. A ideia que eu tinha dos jogadores de basquetebol na altura era tipo jogadores da NBA, que são extremamente altos, e eu disse, eu até gostava, mas de cadeira de rodas deve ser difícil. Foi a minha resposta que eu lhe dei. Ele disse, difícil é, mas eu ando de cadeira de rodas e também jogo. E pronto, olha, a ida para o café já não fui sozinho, convidei-o para ir comigo. Ele explicou-me, disse-me que fazia parte de uma associação lá em Vila Real, onde tinham a modalidade de atletismo, de basquetebol em cadeira de rodas. Convidou-me para eu estar presente num treino. Fui a esse treino, deixaram-me experimentar e joguei basquetebol durante 10 anos. Este foi o meu primeiro contacto. Durante 10 anos? Durante 10 anos. Representei 4 equipas em nível nacional, e os 2 últimos anos da prática joguei também pela seleção nacional. E este foi o meu primeiro contacto como paraplégico com o desporto. Até um dia que estávamos a fazer uma demonstração para os lados de Braga, e uns colegas meus de lá de Braga disseram: vamos lá despachar o basquetebol, porque a seguir vamos fazer a demonstração de atletismo, e isso aqui é fixe. E como eles andavam todos de cadeira de rodas como eu, quase todos, eu perguntei para um colega meu: Tony, mas como é que tu vais correr? E ele explicou-me que havia umas cadeiras de rodas contra rodas que eram bastante rápidas. Eu disse: o atletismo sempre foi a minha paixão, será que eu posso experimentar? Ele: só não podes experimentar como se gostares. Nós temos ali uma cadeira que já é um pouco velha e não é uma cadeira atual, mas se gostares até podemos experimentar. E olha, desde esse dia até hoje cá tenho andado eu a tentar fazer o melhor que posso, e já lá vão uns aninhos, 13, 14 anos, desde que eles me emprestaram aquela bendita cadeira, que apesar de ter quase a minha idade, e apesar de quase tanto quanto eu, quase que
deu para sentir aquilo que era aquilo que eu queria fazer, e até agora não tenho parado. E até hoje, Mário, e se a gente parar para pensar, e nós tivemos aqui num programa, numa emissão anterior, tivemos aqui a Marta Matos e a Nicole Monteiro, da Associação Invictus Viseu, portanto, uma associação que visa trabalhar o desporto como inclusão, né, e trabalha nesse âmbito também do desporto adaptado, e ela apresentou um estudo que dava o panorama nacional. E neste panorama nós víamos que existe muito pouca prática realmente da parte dos deficientes, há pouco envolvimento com a atividade física, associado também à falta de secções desportivas nas demais diversos clubes e modalidades esportivas, há pouco apoio mesmo a nível do poder público, ou seja, esse é o panorama nacional. E como é que tu conseguiste, mediante todas essas adversidades, conseguir vingar realmente e tornar-se num atleta de topo a nível mundial? Olha, eu dou graças àquele dia que o Aníbal, aquele senhor de carro, parou ao meu lado e me convidou, porque se não fosse ele, praticamente iria andar anos e anos sem. Estamos a falar isto há 23, 24 anos atrás. Era completamente diferente daquilo que é hoje. Não havia internet, não havia telemóveis, as notícias eram a conta-gotas. A minha televisão, na altura, não era como hoje, que se passava tão rapidamente a palavra. E o conhecer o desporto adaptado era quase como encontrar uma agulha num palheiro. E dou graças ao Aníbal por ele ter-me mostrado o desporto, e depois foi muito trabalho da minha parte em querer jogar o basquetebol. E como comecei desde muito cedo a tentar trabalhar para conquistar aquilo que eu precisava, valores que meus pais me incutiram. Sim. Eu sempre fui muito competitivo. Sim. E no basquetebol, apesar de que é completamente diferente do basquetebol do atletismo em cadeira de rodas, eu deixei de jogar basquetebol porque era pouco competitivo. Tinha colegas meus que tinham metade da minha deficiência e faziam muito menos do que eu. E isso a mim deixava-me triste, porque íamos às vezes para jogos onde podíamos ganhar e por eles não se aplicarem perdíamos o jogo. E eu, como sempre fui muito competitivo, comecei também a ficar triste por não quererem trabalhar tanto quanto eu para podermos fazer bons resultados. E aqui no atletismo só dependo de mim, individual. E era isso que foi a minha vontade de querer fazer mais que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Determinação. Muita determinação desde muito cedo. Sim. E acho que é isso que falta nos dias de hoje. É verdade. Em muita gente. Mário, explique-nos como é que é o dia-a-dia de um atleta paralímpico. Olha, depende dos dias. Atualmente eu estou a treinar de segunda a sexta, de segunda a sábado. Tenho treinos bidiários. De manhã treino no ginásio, no For Live, à segunda de manhã e à quinta, e de tarde treino todos os dias de segunda a sábado no Fontelo, que é treinos de pista. Isto atualmente depois também vai dependendo da altura do ano, se é a altura de competição, se não é, mas varia sempre entre 8 a 10 treinos semanais, muitos quilómetros e muitas cargas de ginásio. A perspectiva da alimentação, Mário, isso... A alimentação também é uma das minhas grandes dificuldades. Porquê? Como eu tenho o meu tronco todo, tenho a escoliose, lordose, cifose, os meus órgãos estão todos fora do lugar onde normalmente devem estar. E então o meu estômago é muito reduzido. Isto que é que faz? Que não me deixa fazer uma refeição nas quantidades que um atleta como eu precisa. O que é que eu faço? Como pouco, mas muitas vezes ao dia. Sim. E tento fazer uma alimentação equilibrada, consoante o nutricionista me vai indicando. Lá está. Sempre para mim comer, há quem diga para mim comer é um prazer, para mim comer é uma obrigação. Uma obrigação. Porque lá está, por ter um estômago tão reduzido como eu tenho, para mim é mesmo difícil, mas lá está,
um carro sem gasolina não anda, e um atleta sem uma boa alimentação não pode render. E é extremamente importante. Tento sempre com o nutricionista ver o que é melhor, também lá está, dependendo da altura do ano em que estamos e do período competitivo em que nos encontramos. Perfeito, Mário. Mário, aproveitando a sua experiência em competições internacionais e o contacto com atletas de todo o mundo, como pode avaliar a dinâmica do desporto adaptado no nosso país? Olha, em Portugal ainda estamos muito parados, apesar de isto tem vindo a melhorar de ano para ano, mas já deveríamos estar um pouco mais adiantados. Eu posso dizer que agora eu quando fiquei paraplégico, saí dos hospitais sem saber que era possível praticar desporto. Eu agora no dia 20 de maio vou competir à Suíça, e eu num centro num hospital tipo o nosso Alcoitão em Portugal, ali em Cascais, e não há ninguém que passe por lá, que tenha tido a infelicidade de ganhar uma deficiência. Sim. Não há ninguém que saia de lá sem experimentar uma modalidade esportiva, seja ela qual tipo for. Tem diversas oportunidades para experimentar diversas modalidades. Se a pessoa gostar de desporto, sim senhora, será depois encaminhado ou para uma instituição ou para um clube, ou se o atleta ou a pessoa em questão tiver, se for um jovem e mostrar que tem capacidades para ser um bom atleta, fica lá naquele centro onde, claro que lhe arranjam uma casa, as condições, um trabalho, e tem também a oportunidade de estar a trabalhar. Ele tem um treinador, tem uma equipa técnica fundo das melhores a nível mundial. Se a pessoa tiver, se virem que tem capacidade para ser um bom atleta, e se ele quiser trabalhar, dão-lhe ali as condições todas para isso. Que é o que nos está a faltar nós cá em Portugal. Nós temos centros de reabilitação, temos 3, o do Norte, o do Centro e o do Sul, e já não é como no meu tempo, mas ainda há muita gente que sai de lá sem experimentar. Ou seja, lá na Suíça eles são praticamente confrontados. Tens aqui, pelo menos não saem de lá sem conhecer. Perfeito. Tens aqui, queres, nós podemos te ajudar. Se não quiseres, aí nem toda a gente é obrigada a gostar de desporto, como é óbvio. Mas têm ali uma oportunidade e têm o conhecimento. Se quiserem, aí sim senhora, também está lá a gente pronto a ajudá-los para poder ser bons atletas, como é o caso. Os melhores atletas a nível mundial são suíços. São os que têm feito as melhores marcas a nível mundial e têm vários medalhados paralímpicos, porque trabalham desde a raiz e desde muito cedo. A coisa que mais me custa passar na rua, ver um jovem, perguntar-lhe se ele faz atividade esportiva e ele dizer não sei. Nem sabe que lhe é possível. E isso cá em Portugal deveríamos mudar este panorama, porque os nossos atletas paralímpicos já estão a ficar com uma idade avançada, embora agora tenham surgido alguns jovens, mas ainda são muito poucos para aquilo que nós poderíamos ter. Para a nova geração. Nós precisamos muito rapidamente de material, de pessoas novas aqui a competir, novas, quando digo novas mesmo na idade. Porque nós agora no alto rendimento, nos atletas paralímpicos em Portugal deveremos ter cerca de 55, entre os 50 e os 60 atletas. Houve um bom acréscimo neste último ano, mas já se formos a ver a média de idades, a média até agora melhorou um bocadinho, porque temos alguns jovens, mas mesmo assim ainda temos lá muitos atletas com uma idade avançada. Nada que não seja possível ter 40 ou 50 anos e ser um bom atleta, porque o desporto paralímpico é diferente do desporto olímpico. Poderemos ir até mais tarde, mas quanto mais novos forem, mais condições melhor o trabalho feito e mais rendimento poderão dar. E aí nós em Portugal precisamos urgentemente de mudar isso. Muito bem, Mário. É uma boa dica que fica, né, para as autoridades competentes.
Mário, e saindo da realidade nacional, se pudermos nos centrar um bocadinho na realidade local onde nós vivemos em Viseu, consegue dar um panorama de como é que está a ser trabalhada essa parte da atividade física adaptada aqui em Viseu? Tem alguma opinião formada? Aqui em Viseu têm sido dadas algumas oportunidades, mas há uma coisa que eu tenho notado, para além da dificuldade que é muitas vezes chegar aos possíveis atletas. Sim. Aquilo que eu tenho notado é que cada vez mais os possíveis atletas não querem trabalhar. E depois também é triste dizer isto, mas no ano em que nós temos ainda há famílias que querem esconder, parece que querem esconder os filhos que ficaram com uma deficiência. E isso não ajuda em nada Claro. para a prática, para que as pessoas possam vir para a prática desportiva. Acho que não sei se é o facto de não lhes ser mostrado o desporto adaptado nos locais, que eu acho que deveria ser fundamentais, nos centros de reabilitação. Depois, mais tarde, eu posso dizer que já abordei algumas pessoas com deficiência aqui em Viseu, e quando lhes digo se querem praticar desporto, já tive alguma resposta do outro lado, mas conheces-me de algum lado, me estás a perguntar isso. Estou a perceber. Não é fácil também, nem para quem, uma pessoa como eu, quer abordar alguém para o convidar a praticar desporto. Aquela oportunidade que me deram a mim há 20 e muitos anos atrás, hoje em dia parece que os jovens não estão tão à vontade para agarrar. Acho que há aqui uma falta de empenho e de vontade de querer fazer algo. Mas Viseu estamos a tentar aos poucos, e esperamos que brevemente consigamos ter aí mais pessoas a praticar. Em Bico se está a fazer um bom trabalho na divulgação do desporto adaptado. Há outras associações que também vão olhando para o desporto adaptado com outros olhos e tentam passar a palavra, e tem que ser um trabalho conjunto de todos para que possamos, tal e qual como eu consegui correr atrás, mas já quem não consiga. São estas associações, clubes, que mais facilmente podem puxar estes potenciais novos atletas, ou pelo menos dar a conhecer. Tens aqui uma modalidade, queres praticá-la, só depende de ti, do que depende de nós, estamos cá para te apoiar. Tem que ser porque eu acredito que para quem fica numa cadeira de rodas ou ganha uma deficiência, poderá não ser fácil ultrapassar esse momento. A barreira psicológica. A barreira psicológica, a aceitação. E o desporto a mim ajudou-me e muito a ultrapassar algumas poucas que cá ficaram. E no panorama de Viseu e nacional, se a pessoa que ganhou essa deficiência se conseguir aceitar, isso é o ponto-chave. E se abrir os braços e tentar aceitar alguma prática desportiva, irá ver o quanto a vida dela pode melhorar. Eu conheço alguns casos que até conhecem o desporto, mas ou por falta de transporte, ou por falta de os pais dizer não te metas nisso que ainda te podes ficar pior. Ainda há comentários desse género. Ainda existe isso. Se conseguíssemos ultrapassar isso, poderíamos ganhar aqui novos possíveis atletas, e fazia bem, quer para eles, quer para o desporto adaptado nacional, que bem precisa. Perfeito, Mário, perfeito. Numa perspectiva, Mário, de estratégia, imagina, o que é que poderíamos fazer na prática para que o desporto, portanto, seja praticado por mais pessoas com deficiência? Ou seja, consegue elaborar aqui estratégias que, no fundo, podem até depois realmente ser aqui agrupadas, e podemos encontrar formas e meios de levar isto a pessoas que têm poder de decisão, no fundo, não é? E eu acho que para quem já esteve no terreno como o Mário, ou seja, que já sentiu a dificuldade na prática, eu acho que fica mais fácil, no fundo, aqui conseguir apontar aqui algumas estratégias. Eu acho que o principal, lá está, é passar nos centros de reabilitação. Felizmente todos, ou infelizmente todos lá passam, e saírem daí com uma ideia do desporto ou dos desportos que podem praticar, já é meio caminho andado.
Mas se não for só aí, o Comitê Paralímpico agora está a fazer um bom trabalho. Só que lá está, é um trabalho que é a conta-gotas do Dia Paralímpico, quer nas cidades, quer nas escolas, quer nas empresas, para levar o desporto paralímpico à comunidade. Mas muitas das vezes tão poucas pessoas com deficiência a experimentar as atividades que lá se disponibilizam. E lá está, voltamos ao mesmo, ou por falta de não desconhecem que naquele dia vai haver aquela atividade, ou porque ainda não se aceitaram e têm dificuldades em se mostrar à sociedade, ou porque não têm transporte para ir. Há aqui várias barreiras que precisamos de eliminar. Família, a questão da família, a não aceitação talvez, né, maior tal e qual. Aos familiares, no fundo, que o desporto tem esse poder, no fundo, né, e os benefícios que se podem tirar. Eu lembro-me quando fiquei paraplégico, eu para entrar para dentro de um carro demorava cerca de 4, 5 minutos. Eu atualmente, para entrar, desde o momento em que abro a porta até que entro para dentro do meu carro e meto lá a cadeira de rodas, eu demoro 25 segundos cronometrados. E se não fosse graças ao desporto, eu não tinha esta autonomia. Isto é um pequeno exemplo daquilo que para mostrar o quanto o desporto melhorou a minha vida. Eu, graças ao desporto, corro grande parte do mundo. E se ficasse fechado em casa a lamentar-me porque ganhei uma deficiência, porque isto é difícil, não teria vivido metade daquilo que eu vivi. Pode ser difícil, sim, não é fácil a aceitação de uma deficiência, mas se conseguirem superar isso, vão ver que mesmo numa cadeira de rodas, ou seja, qual for o tipo de deficiência, consegue-se continuar a viver e ser feliz. Tem que se aceitar e deixar a vida rolar, e vão ver que a vida não para ali. Exatamente, Mário, muito bem. Mário, e para finalizarmos, poderia deixar uma mensagem, portanto, aos nossos ouvintes, em especial aqueles que possuem algum handicap ou possuem algum conhecido com deficiência que vivem à margem da prática física? Pode deixar, portanto, uma mensagem? É mesmo o slogan é: o desporto faz bem, e se imaginarem o quanto ele pode fazer bem a uma pessoa com deficiência, o exemplo que eu acabei de dar é exemplo disso, né? A minha mobilidade que eu tenho hoje, eu lembro-me quando eu fiquei paraplégico, andava muito mais triste. Nos meus dias não saía à rua com a vontade que saio hoje. Eu quando há 20 e muitos anos atrás saía à rua, eu tinha pessoas que paravam na rua olhar para mim, e os comentários que diziam: coitadinho, estou novo numa cadeira de rodas. Hoje, e graças ao desporto, quando saio à rua, as pessoas conhecem-me e param para me pedir autógrafos porque conhecem o meu trabalho. E é isto que o desporto faz, é moldar. No meu caso foi do 8 ao 80. Deixaram de olhar para a minha cadeira de rodas. Ela está lá, faz parte de mim, mas não me veem como um coitadinho, veem-me como um atleta. E é isto que as pessoas têm que fazer, é sair à rua, procurar quem os pode ajudar. Graças a Deus hoje já temos instituições que se não nos puderem ajudar diretamente, podem encaminhar a dar. Amigo não é quem nos dá o peixe, né? Mas quem nos dá a cana ensina a pescar. É preciso que as pessoas tenham vontade de querer fazer algo e perguntar. Hoje em dia a internet está nas nossas mãos. É fazer uma pequena pesquisa e irão encontrar oportunidades. Têm que ser os jovens, as pessoas com deficiência, a tomar a iniciativa e dizer: eu quero fazer isto, e é possível. Se eles acreditarem que é possível, irá acontecer. Perfeito. Podemos ainda, no segmento desta questão, Mário, podemos já referenciar a Associação Invictus, né? Pode ser um dos caminhos, né? A pessoa pode fazer uma pesquisa. Se for daqui de Viseu, claro, podem contactar a Invictus, teremos todo o gosto em ajudar no que nos for possível. E estamos a precisar de atletas, temos aí alguns projetos e precisamos de atletas. Na área do atletismo. Na área do atletismo, e não só.
precisamos de malta para conseguir fazer aí, para dar início a projetos que temos. Se algum nos estiver a ouvir, que nos contacte. Se não forem daqui de Viseu, contactem o Comitê Paralímpico de Portugal, que também terão aí alguém que lhes esclareça do que é que podem fazer, como é que devem fazer. E será bem mais fácil do que aquilo que foi para mim. Hoje em dia posso dizer que os materiais são caros, há muita coisa ainda que é difícil de ultrapassar, mas hoje em dia posso dizer só não faz desporto quem não quer. Porque quem não quer e quem se acomode, porque não compreendo quando uma pessoa não tem transporte que seja difícil, mas se ele não tiver alguém o consegue auxiliar, mas se ele não tiver e ficar em casa à espera que alguém o vá buscar, aí não vai conseguir. Mas se ele tentar procurar quem lhe possa dar uma boleia, provavelmente vai conseguir. Agora não podem querer ficar em casa à espera que alguém faça tudo por eles. Tem que ser eles a correr atrás daquilo que querem. Eu tive a sorte de ter um Aníbal que parou ao meu lado, e já parei ao lado de alguns, mas não tive a mesma sorte que o Aníbal teve, e não consegui ainda cativar ninguém para o atletismo. E mais, tenho cadeiras que posso disponibilizar, e gostava de ter ali alguém ao meu lado, mas não está a ser fácil. Espero que isto mude rapidamente. Não, mas pode não ter aparecido alguém ainda como o Mário na altura do Aníbal, mas de certeza que grão a grão, ou seja, esse teu depoimento, esse teu engajamento no âmbito do desporto adaptado, sem dúvida que vai dar frutos, se não é imediatamente, mas as pessoas que estão nos ouvir, porque ainda há uma margem grande ainda da população que sofre com deficiência, e quebrando, portanto, esses paradigmas de que o desporto é só para as pessoas ditas normais, ou seja, acho que vamos chegar lá, Mário. Cabe-nos a nós todos, e lá está, mesmo alguém que conheça alguma pessoa com deficiência, dar-lhe também aquela palmadinha, dizer vai lá que tu consegues, porque às vezes é tão simples quanto isso. E se todos nós fizermos um bocadinho, poderemos ajudar. E viva o desporto, Mário. Viva o desporto. Grande abraço e obrigado pela oportunidade. Muito bem, tivemos então aqui em estúdio o grande Mário Trindade, portanto, atleta paralímpico de referência nacional e mundial, o atual campeão europeu. Não é isso, Mário? Atualmente. Campeão europeu e reside cá em Viseu, portanto é uma honra para nós vizenses termos aqui esta figura. Fica de coração, Mário, muito obrigado pela tua participação. Tornou aqui a nossa rúbrica muito mesmo importante. Gostei mesmo, adorei falar contigo. Eu confesso que estive a pesquisar um bocadinho sobre a tua história e sobre a tua vida a nível, não só como atleta, mas fora do âmbito profissional, e acho que é uma referência para todos. E mais uma vez, muito obrigado, Mário. Obrigado pelo convite, sempre disponível. Encerramos, portanto, mais uma rúbrica semanal de saúde, bem-estar e de como viver em equilíbrio. Rádio RCI e RCS, com emissões todas as segundas-feiras às 11 horas, com repetição às 21, com apoio da Academia Bodlab. Um bem-aja e uma boa semana a todos.